Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a 2026, meu amigo. Olha aí, o primeiro programa do The Papo no ar de 2026. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Você que já acompanha a gente aqui, espero que tenha passado boas festas aí com as suas famílias, com amigos. E também acredito que você tenha feito muitos planos aí em dezembro, né? Para concretizar agora em 2026, espero que esses planos sejam todos concretizados na tua vida, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência. Se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, fazer tudo isso aí que é necessário para que a plataforma espalhe esse conteúdo para mais pessoas. E hoje, meu amigo, a gente vai falar porque esse ano que acabou de 2025 e começou aqui 2026, tem umas crises rolando, principalmente aqui perto da gente, né? Aqui na Venezuela tá rolando uma crise, Estados Unidos entrou, levou o Maduro, e aí a gente quer saber o que isso pode influenciar aqui no Brasil e saber as verdadeiras intenções desse tio Sam. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tô aqui com o Paulo Gustavo, ele é professor da Unifap, professor de Relações Internacionais, é isso? É isso aí. Professor de Relações Internacionais. E vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, tirar um pouco a nossa dúvida. E é isso. Vamos lá pro papo? Muito obrigado, professor. Poxa. André, é um prazer estar aqui. O senhor pode falar um pouco sobre a sua formação, sobre quem é o Paulo Gustavo? Muito bem. Eu sou formado em Ciências Sociais, essa é a minha primeira formação, e fiz o mestrado e doutorado dentro da área da ciência política, isso em São Paulo. E sempre trabalhei desde a graduação, na área do campo das relações internacionais. E já faz aí, então, 16 anos que eu estou dentro do ensino superior, trabalhando no campo das relações internacionais com segurança internacional. E 13 anos aqui na Amazônia, vai fazer 14 agora em maio. Boa. E sobre essa crise que está rolando aqui, o senhor pode falar um pouco sobre ela com a gente? Qual é a verdadeira intenção aí dos Estados Unidos? Na verdade, eu queria começar logo com esse assunto que a gente estava conversando antes, sobre a guerra mundial, que a gente estava falando, né? Eu estava conversando aqui com o professor, que parece que a gente já está vivendo uma guerra mundial, porque existem conflitos em vários continentes, né? Quase todos, imagino, né? Na Ásia, ali o continente europeu já está rolando, já há alguns anos, né? Inclusive. Nós estamos vivendo uma guerra mundial, professor? Pois André, o que caracterizou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi justamente as potências mundiais entrarem em aliança, em conflito entre essas alianças, né? A gente não vive ainda isso, né? Ainda, e não sei se vamos viver. O que significa? Que a gente tem um quadro geopolítico cheio de conflitos, você tem razão, temos conflitos aí em todos os continentes. Quem, né, se interessar em aprofundar pode... tem um barômetro de conflito, que inclusive eu faço parte do board deles, né, da equipe de conselho, que é na Alemanha, em que ele vai fazendo um mapeamento de conflitos, desde conflito entre países, como conflitos internos também. Qual é o endereço? Você pode passar o endereço? Que está em inglês, né? Conflict Barometer. Se você colocar no Google, você já vai achar. Eu posso depois te passar isso por escrito, aí você pode pôr na legenda aí para os nossos ouvintes. Perfeito. E aí tem um mapa, né, de conflitos, desde conflitos de baixa intensidade até alta intensidade. Então a gente vai ver que o nosso mapa é grande, né? Assim, mundialmente. Entretanto, como guerra mundial seria o conflito, né? A briga entre as grandes potências, né? Que vão levando os outros países junto com eles. E isso a gente tem aí um certo receio, porque tem uma disputa entre Estados Unidos e China, uma disputa mais pautada do ponto de vista comercial, mas tem a Rússia, né, também com a guerra na Ucrânia, a Ucrânia, que não faz parte da União Europeia, mas é colado ali, né, na União Europeia. Então a gente tem sim um momento de grande tensão mundial, e que
né, aí para entrar, né, no assunto aqui principal, que a movimentação dos Estados Unidos agora na Venezuela traz aí um certo receio, né, para o cenário geopolítico, né? A Venezuela é onde existem as maiores reservas de petróleo do mundo. Petróleo é a matriz energética do nosso sistema capitalista, né? A gente tem outras matrizes energéticas, mas a de petróleo é a principal. Então ela tem um interesse, isso tem uma importância econômica fundamental para o sistema, né? A gente tem nos países árabes, né, alguns países árabes, grandes reservas. A gente tem aqui no Brasil, né, a gente tem justamente aqui na nossa costa, hoje agora, né, para o início da prospecção aqui no Amapá, mas tem no Suriname, prospecção já avançada, e já tem retirada na Guiana, que é colado, não a francesa, né, a ex-inglesa, que é colado na Venezuela, justamente porque é uma região de petróleo. E mexeu com o petróleo, que é matriz energética do nosso sistema, vai mexer no tabuleiro, né, da geopolítica mundial, né? Então, realmente mexe com interesses muito fortes. Então, acho que esse é um ponto de partida muito importante para a gente entender o que está acontecendo aqui na Venezuela. Corrida pelos recursos naturais, então mesmo, né? Não tem como... Isso. Enganar, tá muito na cara. E acho que quando a gente olha o discurso do Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, a gente vai ver que ele está muito claro sobre, né, quais são os seus interesses ali constituídos. A história da Venezuela, né, uma ex-colônia, né, espanhola, inclusive Venezuela e Colômbia eram juntos, né, foram países que foi uma mesma região. Então tem essa história colonial, e desde o processo, né, de exploração de petróleo, ela é marcada por esse fator, né? Então a Venezuela há décadas, né, ela vive fundamentalmente do petróleo. O que vai diferenciar entre os governos de como esse petróleo vai ser usado e com quem esse petróleo vai se relacionar. Né? Até os anos 2000, esse petróleo ele foi explorado diretamente ligado aos interesses dos Estados Unidos, né? E a elite venezuelana também ligada ao interesse dos Estados Unidos. Na década de 90, mas principalmente nos anos 2000, sobe uma figura ao poder que vai dizer, olha, a gente precisa quebrar esse ciclo de riqueza voltado a uma pequena elite, e que é uma elite ligada aos Estados Unidos, para fazer uma redistribuição e tal, que é justamente o Hugo Chávez. Sim. É onde a gente instaura ali, tem instaurado uma ideia dita socialista, né, sobre a distribuição, né, daqueles recursos, e que vai constituir ali um governo, né, a princípio eleito democraticamente, nas bases do que a gente chama de chavismo, né, e que vai perdurar depois da sua morte com o Nicolás Maduro, justamente o presidente que foi capturado, né, em muito pouco tempo pelas tropas dos Estados Unidos, né, mostrando aí que a Venezuela estava bem vulnerável do ponto de vista da sua defesa, né, porque foi muito fácil, vamos dizer assim, a retirada do presidente dos Estados Unidos, da Venezuela pelos Estados Unidos. O Trump alega que os Estados Unidos teve muito prejuízo, né, as empresas dos Estados Unidos tiveram muito prejuízo, inclusive naquele momento que o Chávez estatiza muitas empresas, né? Pois na verdade, quando o Chávez, né, vai tomar o poder, né, da exploração de petróleo, as empresas que ali estavam, porque a Venezuela não tinha tecnologia para isso, não tinha as empresas para isso, então ela dependia ainda dessas empresas, mas fazia um intermédio, né, via PDVSA, que seria uma espécie de Petrobras lá. A diferença da gente é que a Petrobras domina esse processo também, né? Mas o ponto é que elas estavam ali.
A alegação do Trump não é diretamente baseado sobre o prejuízo das empresas, né? Ele diz que o governo de Maduro, que é ilegítimo pela falta do processo democrático, a gente até pode conversar um pouco sobre isso, e de que ele é um narcoterrorista, né? Esse é um conceito ali utilizado, em que ele faz ações terroristas e tem também envolvimento com o narcotráfico, né? E é ali onde que ele fala, então, esse governo é ilegítimo, este senhor, este governo, mas o Maduro é chefe, né, é alguém alto dentro do narcoterrorismo que afeta diretamente os Estados Unidos, por isso eu vou capturá-lo e julgá-lo aqui no nosso país. Sim. Agora, o que é importante para o ouvinte entender? Independente de a gente gostar ou não, né, do governo do Maduro, dele ser eleito democraticamente ou não, o processo como foi feito é muito unilateral. Então, o que é importante para o ouvinte refletir? De que a ação do Trump, né, olhar para a ação do Trump não significa, ou criticar a ação do Trump não significa concordar com o regime do Maduro, né? E que de fato hoje virou um regime do ponto de vista democrático suspeito, né? No mínimo suspeito. A gente tem um sistema ali político em que não conseguiu ser auditado, não conseguiu ser verificado os resultados. Então, de fato, é um regime suspeito, né? E por isso tem uma ordem ali ditatorial colocada. Mas a retirada do Maduro não acabou com o chavismo, né? A vice está lá e tal, então não foi necessário, não foi isso exatamente que fez o sistema mudar. E o que é importante também, André, perceber que o histórico, quando a gente vai ver o histórico de intervenção dos Estados Unidos, ele não é um histórico que pós a intervenção o país fica melhor. Né? E aí tem muito, o histórico é grande. A gente tem histórico no Haiti, em Nicarágua, em diversos países. Afeganistão, Iraque. Né? Então a gente tem uma série, se a gente olha uma ordem histórica pós Segunda Guerra Mundial, pós 1945, a gente vai ver uma série de intervenções onde não trouxe, mesmo se eu for a favor da intervenção, a gente vai ver que não é algo que se traduz necessariamente numa melhora para o país, e digo mais, não necessariamente esses países se tornaram democráticos. Se a gente é a favor da democracia, a favor da intervenção para ter democracia, não é exatamente o histórico, né, dos Estados Unidos. E aí tem um outro ponto também que é importante para a gente pensar mais no cenário mais global, é de que a gente tem hoje talvez a pauta, né, que mais afeta globalmente, né, a todo mundo, é a pauta ambiental. Né? Tivemos agora há pouco a COP30 aqui e tal, e ninguém resolve uma pauta sistêmica de forma individual. Então um Estado pode estar preservando, pode estar fazendo algo em pró as mudanças climáticas, né? Mas não basta um Estado, tem que ser todos, porque o nosso planeta, ele não essa divisão é nossa, dos humanos, né, entre Estados. O problema, o sistema é sistêmico, né? Desculpa a cacofonia aqui, mas e isso exige um processo de cooperação entre os países muito fortes, e a gente vive um momento de extrema individualização, né? Principalmente quando a maior potência mundial
Estados Unidos passa a ter ações individuais não pautadas em sistemas cooperativos. Sistemas cooperativos como, por exemplo, o da ONU. A ONU, ia comentar isso também. Então, aí se torna essa ação do Trump é muito representativa de que não é um processo cooperativo em que a gente tem dominado, né, o sistema internacional. E que a individualização, principalmente das potências, pode desembocar, e aí para pegar um pouco, né, que você falou da Terceira Guerra Mundial, eu falei da superpotência, de que as outras potências mundiais passem a também ter ações individuais, e aí a gente pode passar nesse tabuleiro, né, da geopolítica a ter mais problemas. Então, se é legítimo eu entrar dentro de um país e retirar o presidente, é legítimo a Rússia entrar na Ucrânia, invadir a Ucrânia, ocupar a Ucrânia, se for o caso. É legítimo a China ocupar o Nepal, né, ocupar a Taiwan. Enfim, aí a gente pode ter aí uma movimentação bastante precária para um sistema que tem mais benefícios sendo cooperativo. Mas a gente corre esse risco de estar aí perto para viver um grande conflito mundial? Estamos caminhando para isso? Não? Olha, eu acho que vão ter análises que vão apontar, né? Eu já tenho tem um livro que chama, acho que é A Nova Guerra Fria, né? Que é justamente da polarização entre Estados Unidos e China. Então, assim, pode-se ter, sempre uma análise, né? A análise, e aí a análise vão ter algumas, né? Pode ser uma, mas o que eu diria que é uma análise mais assertiva é que a gente, com essas ações, a gente entra para um caminho mais individualista, em que a relação de poder individual dos estados, principalmente das potências, vão valer mais do que uma discussão mais global, uma discussão mais sistêmica, né, mais cooperativa. A gente ouve assim, o discurso inicial de posse do Trump, né? A gente vê que ele quer a América grande, né? Isso. Novamente. E a gente imagina assim que aí a gente começa a ver um monte de coisa rolando. A gente pensa que pode ter uma mudança, uma mudança comercial, uma mudança do fazer negócio no mundo, né? Inclusive tem até um livro, que agora eu não me lembro o tema, o título, mas é de um economista que fala sobre essa possível mudança, né? Mudança, como é que fala? Uma nova ordem mundial acontecendo. A gente vê o preço do ouro aumentando, que é uma das maiores reservas, né, que tem de valor, eu acho, é o ouro. E a prata também. O ouro está batendo quase 800 reais a grama. Então a gente vê uma movimentação aí nesse cenário, né, de mercado. Então a gente pensa que algo grande pode acontecer, justamente por essas movimentações, né? O Brasil, como é que o Brasil pode ser afetado com o que está acontecendo na Venezuela? Pois o Brasil, quando a gente fala de potência, né, o que é uma potência? A potência é um estado em que reúne algumas forças, né, não é uma força só, não basta ter só um exército bom, né, uma força armada boa, não basta ter só uma economia boa, não basta, é um conjunto de elementos, né? Você precisa ter território, população, recursos naturais, força política, força econômica, força bélica. Então é a união disso. E aí a gente tem as potências mundiais, né, que estariam aí agregando tudo isso. Quem seriam as potências aí mundiais? A gente teria alguns países europeus, né, como por exemplo a França, a Inglaterra, obviamente os Estados Unidos, obviamente a China, a Rússia, e a gente teria também um conceito de algumas potências médias, né? Eu já vou chegar então à tua pergunta. O Brasil pode ser considerado uma potência média, que agrega alguns desses valores, né? Mas ele não tem uma influência como uma potência mundial. Para uma potência média, normalmente ela tem influência na sua região, né, no seu entorno geográfico.
E sim, o Brasil, né, já teve uma influência, né, e tem uma influência econômica no seu entorno geográfico. Quando um país vizinho, encostado, né, sofre uma ação unilateral da maior superpotência, da nossa superpotência hemisférica aqui, isso enfraquece, né, o papel dessa liderança regional que o Brasil pode exercer. Então esse é um primeiro efeito, né, que é bastante complicado. Qualquer tipo de convulsão social que aconteça na Venezuela, e isso já acontecia antes com o próprio regime do Maduro, por uma questão de problemas sociais ou problemas políticos, isso cria ondas migratórias muito fortes, né? Eu sempre gosto de falar que a migração ela faz parte da história humana, então migração não é problema. Tá? Não tem problema nenhum, né? Pelo contrário, né? É graças à migração que a gente tem, né, as nossas formações histórico-culturais. Mas quando ela vem em massa, né, por um problema de algum país ou de uma região, ela pode afetar muito os países, os locais onde esse fluxo é direcionado e a própria população migratória, principalmente. Né? Por quê? Não necessariamente aqueles locais onde estão recepcionando esse fluxo migratório estão preparados para isso. Exemplo, vou dar da Venezuela. Se você for para Roraima, que é justamente ali na fronteira com a Venezuela, e tem uma fronteira seca, né, tem uma estrada que dá então fácil acesso. Hoje Roraima, eu não vou ter os números exatos, mas nos milhares, né, de venezuelanos que moram ali, muitos já até inclusive ficaram ali, por ali, mas quando teve anos passados um fluxo muito grande, a cidade não tem estrutura, né, para receber, então você passa a ter, eu dei aula em Roraima, né, no mestrado de lá, e os anos que eu fui vendo esse aumento, né, do número de pessoas na rua, principalmente venezuelanos, né, em que vão para condições sociais, às vezes, em que o Estado não consegue absorver. Né? E não consegue suprir os próprios brasileiros, às vezes, né? Pois e aí, então até que o Roraima até é um caso de estudo interessante, porque eles teve uma operação que os militares conduziram para a Operação Acolhida, eles buscaram, né, através dos organismos internacionais dar suporte, mas é um estado pequeno que de repente 10% da população passa a ser de migrante, não consegue, não tem emprego para todo mundo e tal. Então esses efeitos migratórios, né, quando são muito rápidos, eles podem causar problemas. Novamente, o problema não é a migração, é a falta da estrutura, das políticas públicas de absorção, né, e que muitas vezes é muito rápido, né, esse fluxo. Então esse é um primeiro problema. Um segundo problema, né, que é interessante da gente ver é de que anos passados, né, principalmente no governo Lula 1 e Lula 2, que se aproximou muito, né, do governo da Venezuela, a Venezuela que basicamente vive de petróleo, importa tudo, e ele passou a importar muita coisa do Brasil, muita, né? Passou a ser um grande parceiro econômico. A Venezuela tinha um pouco de problema com a Colômbia, então importava coisa da Colômbia e deixou de importar da Colômbia para importar do Brasil, foi bom para o Brasil. Então essa relação foi bastante benéfica, né? Se você for na Venezuela, grande parte dos produtos, grande parte, né, é feita em algum lugar, e muitos eram então feitos no Brasil. Isso era interessante. Quando você tem então esse país afetado, a sua economia afetada, e principalmente direcionada, né, aí a partir aí da invasão dos Estados Unidos, né, ou da captura dessa ação dos Estados Unidos voltada aos Estados Unidos, o Brasil perde espaço nisso, né, também. E o outro, do ponto de vista regional, que eu acho que é importante a gente pensar, é de que se essas ações unilaterais dentro do hemisfério americano passam a ser conduzidas pelos Estados Unidos na velha doutrina, né, da América para os americanos, isso vai
com certeza, minar o espaço que o Brasil pode ter de liderança, né, política e com certeza econômica, né? Então tem um quadro complicado. A gente vê que a relação do Lula com o Maduro nesse mandato mudou um pouco, né, dele. Parece, a impressão que a gente tem assim, é que ele largou mão, soltou a mão do Maduro. Ele tentou entrar no BRICS, não conseguiu. O próprio Brasil não deu esse aval, né? Não. E a gente vê em outros casos também que o Lula ele tentou criar essa distância. Ela é real mesmo, né? Parece que ele já sabia o que estava para acontecer. Talvez não, acho que ninguém muito esperava uma ação, foi uma surpresa, né? Uma ação tão direta dos Estados Unidos. Eu me refiro à crise, essa crise lá, né? Assim, a crise, sim. Não é comum ele nem reconheceu a eleição, né? Assim, não se pronunciou muito sobre isso. A gente sequestrar um presidente não é muito comum. Mas sim, você tem razão. O que acontece? Quando a gente olha a relação do governo Lula, né, no Lula 1 e Lula 2, que foi uma ação bastante globalizada, né, de busca de expansão das relações internacionais, as relações hemisféricas, mas principalmente as relações no entorno geográfico se tornaram muito fortes. Naquele momento, né, com Chaves no poder e próximo, olhando o Lula não como um radical de esquerda, mas como alguém de esquerda em que poderia travar um diálogo bom, a gente tem essa aproximação que tem esses benefícios, inclusive que eu falei econômico há pouco, e outros projetos que vão sendo feitos entre esses dois países. O Chaves foi eleito democraticamente, era um governo democrático, se era tido como populista ou não, isso não era um ponto, né? E o Maduro, a princípio, na sua primeira eleição pós-morte do Chaves também, né, teve a sua eleição respaldada aí pela comunidade internacional, né? Um ponto que é importante é de que a comunidade internacional vive também de reconhecimento. Então você reconhecer um território que é de algum país, você reconhecer um sistema que é de algum país é importante, né? Então não basta só você dizer que aquele território é seu, não basta só você dizer que você foi eleito democraticamente. E por isso a relação do Maduro com o Lula, do Maduro no começo, não era uma relação ruim. Claro, o Lula saiu do poder, depois veio a Dilma, depois a gente teve outros processos, né? Inclusive o governo Bolsonaro que se colocou, né? A Venezuela foi pauta, né? É muito interessante, das eleições aqui do Bolsonaro 2018 e 2022. A gente não vai virar uma Venezuela, né? Não vai virar uma Venezuela. Esse foi a parte do jargão bolsonarista, né? Só para a gente ver como foi um paradigma, assim, né? A Venezuela, principalmente para os bolsonaristas. Mas eu estou falando isso tudo porque quando chega no Lula 3 e na última eleição do Maduro, como você acabou de dizer, não teve um reconhecimento, não teve um reconhecimento, né? Mas não teve um reconhecimento amplo, justamente porque o Maduro se negou a mostrar, eu esqueci o nome, né, do que prova ali que seria rastreável, né, sobre os votos, inclusive com um pedido direto, né, e um enviado especial que é o Celso Amorim, que foi ministro, né, das Relações Exteriores por 8 anos no governo Lula e hoje é um assessor direto da política externa brasileira. E isso não teve. Então, sim, teve um afastamento e, como você mesmo disse, barrou, né, o governo, a Venezuela, de outras entradas mais conjuntas em que o Brasil estava liderando, como, por exemplo, a entrada no BRICS. Os aliados todos da Venezuela, me parece assim, que largaram a mão do Maduro. Parece que todo mundo vai ganhar alguma coisa com aquilo ali. Impressão minha. Quando a gente tem, né, a maior reserva petrolífera do mundo, né, um estado, todo mundo olha de algum formato para isso, né? E sim, você tem razão, foi perdendo, né, os seus aliados e o seu poder ali, inclusive de exploração dessa própria riqueza, né, em algum formato.
e que agora tem um outro ponto, né? A oposição a ele também não está ainda organizado o suficiente para estar no poder, mesmo agora após essa intervenção dos Estados Unidos. Teve um candidato a presidente que foi candidato lá, fez um discurso nas redes sociais se colocando como presidente, mas a gente vê que não ganhou força. Não ganhou força. Na época, até o presidente Bolsonaro reconheceu esqueci o nome, agora me passou o nome, né? Não, eu me refiro agora, depois da invasão. Ah, tá. Depois do sequestro. Agora tá. Então só observa como as coisas se repetem. Né? Ele fez discurso. Não, isso. A própria opositora que ganhou o Nobel recentemente, ela não foi vista, Corina Machado, né? Exatamente, não foi vista pelos Estados Unidos como alguém. Então, existe, né, não existe vácuo de poder. Sempre alguém vai estar no poder. Pode estar alguém ruim, mas para mudar precisa ter até alguém ruim também, mas precisa ter alguém, entendeu? Articulado para que isso aconteça. E a oposição, ela foi, e esse é um dos problemas do fim da democracia na Venezuela, ela foi bastante reprimida, né? Existe aí relatos de instituições internacionais, organizações internacionais, de uma repressão muito grande a jornalistas, né, a opositores. Então ela foi, mas entre eles não conseguem criar, né, não conseguiram criar uma unidade. Né? E essa unidade é importante para um bem maior, né? No caso da democracia. Né? Só para dar para o ouvinte aí um paralelo, né? Quando a gente, no Brasil, nas eleições passadas, a gente teve, né, uma percepção de que a democracia podia estar em risco. Acho que os julgamentos têm mostrado, né, que estávamos mesmo. Você teve aí uma união não só da esquerda, mas de pessoas de centro, né? O nosso vice-presidente é o Alckmin, que era do PSDB, opositor, né, do PT histórico, né? Mas que, pela pauta da democracia, se uniu a uma força para justamente nas eleições terem uma vitória pela democracia, né? Esse foi um dos pontos fundamentais. Isso a Venezuela, a oposição da Venezuela ainda não conseguiu essa articulação. Falo ainda porque eu imagino que eles devem tá existindo uma movimentação muito grande sobre isso. Né? A China fez uma movimentação ali contra o Taiwan, né? Quando o Trump invadiu ali, sequestrou o Maduro. Não sei se você ouviu essa... isso foi tipo um aviso, tá mexendo com o meu, vou mexer aqui com o teu também, porque Taiwan tem apoio dos Estados Unidos, né? Isso, o que acontece, né? As grandes potências, né, elas têm interesses e história com outros territórios, né? A história de Taiwan com a China é uma história muito antiga, né? A ocupação simplesmente, né, militar, como a gente via anos atrás, ou décadas atrás, né, como legítima, os estados entendiam como legítima, isso aqui é meu, eu vou só ocupar militarmente, né? André, antigamente a gente tinha a diplomacia da canhoneta, né, que chamavam. Então um país está devendo um país está devendo outro, aquele país tem força militar, ele ia cobrar o país que estava devendo mandando navios de guerra, né, para frente daquele. Vai pagar ou a gente vai ter que entrar na guerra, né? Uma ameaça, né? Uma ameaça. Então isso foi legítimo, né, por muito tempo, e que principalmente depois do fim da Guerra Fria buscou a construção menos violenta, mais cooperativa, dando forças às organizações internacionais, né? Em que ações dessa como o Trump colocam, opa, então pode usar força, né? E aí entra no que você está falando. Então a China pode falar, bom, se eles estão fazendo, posso também, né? A gente já teve ações da Rússia, não só contra a Ucrânia, mas contra outros entornos geográficos que foram nesse modelo, né? E aí a gente vai então voltar a ter esse modelo de relação
Esse é um modelo que aí pode desembocar em guerras mais generalizadas, né? Não só em conflitos locais, e aí é um problema. Que tipo de atuação o Brasil pode ou deve adotar diante dessa crise, professor? Olha, o Brasil tem historicamente uma relação com o multilateralismo, ou seja, principalmente porque ele não tem força unilateral para alguma coisa, né, como uma superpotência, ele vai buscar sempre a cooperação. E essa é a história da diplomacia brasileira, que inclusive é muito boa, né? Assim, é uma história, o nosso corpo diplomático, a nossa estrutura diplomática é uma estrutura muito competente, reconhecida internacionalmente, e busca sempre o multilateralismo. O que significa multilateralismo em oposição ao unilateralismo? Significa a busca de múltiplos atores no convencimento, então mais geral, sobre os determinados temas. E para isso, as organizações regionais, como por exemplo a Organização dos Estados Americanos, como a Unasul, como a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, elas podem desempenhar, eu falo que podem, porque muitas vezes não desempenham, um papel fundamental. E obviamente as organizações internacionais, não só as regionais, como a ONU. Né? Então, o que o Brasil tem na sua história é a ativação dessas organizações regionais e internacionais, ou a provocação desses espaços para que a discussão ela se torne mais múltipla. Né? E o Brasil teve muito sucesso em muitas vezes, mas muitas derrotas também, porque no sistema internacional os aparelhos cooperativos, quando não funciona, o que funciona é a força. Né? Para o ouvinte, né, entender um princípio que vai estar em várias teorias de relações internacionais, é o princípio da anarquia dentro do sistema internacional. O que significa? Né? Eu, quando eu era novo, eu achava anarquia que era bagunça. Né? Depois eu fui ler o Bakunin, fui ler os anarquistas, e não significa isso. Significa que entre os atores internacionais, eu estou chamando aqui atores, os mais diversos atores, mas os principais são os estados. Né? Não existe um governo central, como existe em um estado. Né? Aqui... se a polícia achar que eu fiz alguma coisa, ela pode me prender, e isso tem uma legitimidade. No sistema internacional não tem uma polícia que é legítima, um governo central em que é legítimo. São vários atores em que eles vão cooperando, ou se rivalizando, ou brigando entre si dentro do sistema e buscando aí um certo equilíbrio. Não ter um governo central significa então que o sistema é anárquico, mas não significa que não tenha governança. Né? Como que se dá a governança? Nas relações entre esses atores. E quais são os espaços importantes em que vão mediar essas relações? São as organizações internacionais. Elas seriam como os espaços públicos internacionais, onde os atores vão lá, vão brigar, mas brigar como a gente briga no Congresso, né? Brigar como vamos votar, né? Vamos constranger, né? O que é constranger, né? Assim, saindo, né, do nosso uso comum de constrangimento, falar, olha, o que você está fazendo é errado, uma carta de repúdio, né? Tirar você de uma organização, penalizar você sistemicamente, né? Você não vai poder mais fazer esse comércio. Então, essas são formas de constrangimento em que podem se dar dentro desse espaço público internacional, que são as organizações internacionais, né? Onde o Brasil busca atuar bastante, né? E aí é onde a gente pode ver, talvez, aí a ação um pouco mais incisiva do Brasil. Parece assim, já há anos que o Brasil atua assim, né? Dessa forma. Isso, essa é a história diplomática brasileira. É a história do Brasil, né? E me parece assim que em questão bélica o Brasil não tem essa força. Então ele não tem esse poderio, por exemplo, para aguentar uma invasão de uma potência mundial aqui. Não tem. É importante, André. É impressão minha ou não? Não é impressão. É importante pensar o seguinte: ninguém tem o poderio para enfrentar diretamente os Estados Unidos na sua força máxima.
né? Vou te dar um dado. Se você pegar tudo que é investido no mundo em armas por todos os países, é menor do que só o dos Estados Unidos. Então, assim, a gente está falando de uma superpotência bélica, né? Isso não significa que eles usem toda essa força, porque tem consequências, né? Sempre vai ter consequências em que talvez eles não queiram arcar com elas, né? A gente pode ver, né? Imagina o 11 de setembro que matou 3 mil, 4 mil pessoas. Aquilo foi um choque muito grande, né? Para eles não acostumarem. Eles estão acostumados com guerra, mas não no território deles, né? Sempre em outro território, né? Então, indo, né, para o que você colocou, não, o Brasil não tem, e acho que nenhum país tem na sua força máxima a capacidade, né, de vencer os Estados Unidos belicamente. Mas não funciona só assim, né? A guerra tem vários elementos ali colocados, né? Mas a história bélica do Brasil, ela se dá pela sua própria história. Veja, nós somos um dos poucos países, eu acho que no mundo, que conformou tanta fronteira sem nenhuma guerra. Nenhuma guerra. Né? Então isso, a relação, né, com a guerra nossa é diferente, né? É um país continental, são 11 países que a gente faz fronteira. Na América do Sul a gente só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. O resto a gente tem fronteira, todos eles foram conformados, né, por vias diplomáticas. Então isso forjou a nossa tradição diplomática, né? Um grande personagem que tem também muita fama aqui no Amapá é o Rio Branco, né? O Brado do Rio Branco, que é justamente o nome da onde o pessoal se forma, né? O Instituto Rio Branco, que é onde se forma a diplomacia. Então, só para a gente ver onde está a nossa história. Isso não significa que a gente não tem uma força bélica interessante, né? Aí, mas não é uma força bélica de projeção de poder. Não vai. É mais para defesa. Defender. Mas um ponto, para a gente voltar um pouquinho para a Venezuela, é interessante porque a Venezuela por décadas investiu, né, em armamento, né, investiu em armamento, e o Nicolás Maduro foi presidente, ditador da Venezuela, foi capturado em minutos, né? Então tem inclusive, né, bons artigos aí que eu estava vendo. O que houve, né? Não tem uma resposta pronta, mas o fato é que não funcionou o sistema defensivo da Venezuela. Eles têm caças, têm defesa antiaérea, né? Inclusive com tecnologia boa dos russos, né? Os caras entraram e saíram. Quem quiser depois, né, dar uma olhada no YouTube, vai ver em minutos, né, toda a operação sendo acontecendo, sem grandes danos, sem um soldado dos Estados Unidos levar um tiro, né? Então, só para a gente ver, né, como essa questão, não se tinha essa expectativa sobre a Venezuela. Alguma resistência iria mostrar, né? Mas não aconteceu. Você viu como possível mensagem para os outros países da América? Olha, com certeza alguma mensagem está implícita ali, né? Assim, de mostrar esse poderio dos Estados Unidos, que ninguém nunca duvidou, né? Assim, todo mundo tem noção, até porque os Estados Unidos não é uma potência nova, né? Desde a Segunda Guerra se conformou como, né, a grande potência, superpotência mundial, né? Me parece assim que a conversa dos Estados Unidos com o resto da América tipo, eu tô precisando, ou você me dá, ou eu vou aí e pego. Isso varia um pouco de governo para governo, mas o governo do Trump, como você mesmo mencionou, né, no seu discurso inicial, né, eu até levei, no dia que o Trump fez o discurso inicial, levei pelos meus alunos de RI para a gente ler. É muito interessante em que ele é pautado, né, no isolacionismo, no individualismo, né, para fazer a América great again, né, assim, grande novamente.
E então isso é a pauta, isso é como tem se colocado bastante o governo Trump. Isso vai então variando um pouco de governo para governo, mas o que o Trump tem feito é uma retomada dessa América para os americanos, né? Então não tem uma estrutura ideológica muito clara, né, na ação do Trump, porque ela é muito individualista no sentido pessoal, ela é muito pessoalista, né? Eu gosto muito de ouvir os comentadores. Se eu não ver, por exemplo, porque eu penso assim que é um plano de poder deles. Entra governo, sai governo, entra presidente, sai presidente, mas o foco é o mesmo. É sempre manter a América grande, explorando os menores. Eu penso... Olha, sim, mas veja, nenhum país que é grande tem algum plano de diminuir. Então esse é um plano de qualquer país, ou crescer ou se manter dentro do status quo. No caso deles, como maior potência, se manter. Né? Como eles vão fazer isso, pode mudar de governo para governo. E aí que muda o plano. Né? A estratégia é se manter, mas o plano, a forma como vai fazer isso pode ser diferente. Pode fazer isso através de uma ação mais direta e truculenta, como parece o perfil do Trump, mas pode fazer isso também de forma mais cooperativa, de você ser o líder, né? Ser o condutor, ser legitimado não apenas pela força. Né? Quando eu falo que é mais individualista, é porque é interessante que mesmo dentro do governo Trump, as pessoas não sabem muito como ele vai reagir. Né? Se vocês lembrarem, né, se os ouvintes forem ver como ele falou com o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, numa comitiva, de repente ele começa a brigar com ele lá na frente de todo mundo e tal. Então isso, são ações bastante pessoais às vezes do Trump, né, em que pode decidir, olha, vou taxar o Brasil porque o Bolsonaro está preso. Ele decide e ele faz aquilo. Não é uma ação estratégica do governo em si, muitas vezes. Isso que eu falo que tem um individualismo, um pessoalismo ali muito grande. Então, os comentadores das relações internacionais, os analistas, muitas vezes não conseguem analisar uma política externa ali muito ampla, porque pode ter uma ação individual, uma fala... individual. E uma fala tem muito poder, viu, André? Quando um país fala eu vou invadir tal lugar, eu vou cortar tal, isso tudo movimenta o mercado, né? Movimenta a política. Então o Trump tem um pouco essa característica de ter ações às vezes colocadas muito pessoalmente. Né? Então é interessante acompanhar os analistas e de verem que eles não conseguem às vezes prever uma ação, mas não é porque eles não conseguem prever uma política estratégica, é porque eles não conseguem prever a ação do Trump em si. Né? Então, esses dias um dos conselheiros do Trump soltou um fuck you Lula, né? Você viu essa? Foi. Você viu essa? Acho que fazendo tentando chamar a atenção pelo que a Janja fez, né, com o Elon Musk, né? Pode ser. Mandou um foco o Lula aí, então eu não vejo. E aí a gente vê uma movimentação agora do Brasil sendo Mercosul sendo incorporado ali ao bloco europeu, né, de comércio europeu. Essa movimentação aí é uma movimentação por acaso? Não, essa é uma movimentação de décadas, né? Não é exatamente mas só agora uma incorporação. É um acordo entre dois mercados, sim. Mercosul e União Europeia. Então é um acordo comercial, tá? Mas por que agora, professor? Não é agora. Você tem 25 anos. Sim, tem 25 anos conversando sobre isso e tal. Inclusive, a mudança das nossas moedas eu achei muito parecida com as moedas deles, as cédulas. Eu acho que vem dessa tentativa de nos aproximar mais do bloco. Mas agora no meio de um conflito desse que está rolando aqui na América, eles... Olha, eu acho que pode ser só o desencadeamento mesmo. Porque o que acontece? Para a União Europeia, para a União Europeia aceitar
o acordo, ela precisa ter a votação de 65%, se eu não me engano, dos países de lá. Né? São 27 países lá, não sei quanto vai dar 65, mas faltava um para dar os 65, que foi a Itália. Então o Congresso da italiano aprovou, aí deu 65 e falou, então dá para fazer o acordo. Né? Então foi justamente, acho que o momento foi esse. Não, eu acho que não tem a ver com a invasão dos Estados Unidos, não. Esse acho que é um processo. Tanto é que a expectativa é que isso acontecesse, né? Exatamente. Iniciou no governo Lula, né? Essas negociações eu acho que talvez teríamos que olhar bem a data, mas é isso. A gente está falando de mais de 2 décadas, porque está envolvido muitos países, né? São 5 de um lado, mas 27 de outro, e que agora então vai dar aí o desenvolvimento de uma possibilidade de um comércio mais livre entre esses 2 blocos. Né? O que a gente tem, né, para o ouvinte pensar? Quando a gente faz um acordo entre 2 estados, é como se fosse 2 CPFs. Certo. Né? Quando a gente faz o acordo entre 2 mercados, é como a gente fizesse o conjunto dos CPFs de um mercado com o conjunto de outros. Né? E aí tem que ser aprovado, tem um sistema de aprovação. No caso lá do Parlamento Europeu, precisa ter 2/3, pelo menos, né, dos países concordando para que essa ação aconteça, que nem no nosso Congresso. E ainda, né, ser votado nas câmaras, né? E ainda países, ser... Isso, exatamente. Então, por isso esse processo é muito longo, realmente é muito longo. Já teve expectativa acho que... Eu lembro no governo Bolsonaro que teve alguma evolução desse acordo, né? E aí, obviamente, como todo governo vai falar, não, foi nós que fizemos, né? Mas aí não foi, agora foi no governo Lula, que pode ter sido movimentação, né, pressão diplomática, né, do Brasil para que isso aconteça, né? Porque o Brasil seria o maior influenciado ou talvez beneficiado desse acordo, né? Mas assim, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos, né? Acho que caminha a aprovação, mas a gente tem, por exemplo, a França não quer, né, que esse acordo aconteça dessa forma, se sente prejudicada, porque os produtos brasileiros vão entrar lá e vão competir de forma a derrubar alguns grupos ali dentro, ou a fragilizar alguns grupos, mas vem num momento bom, André, porque num momento de ações isoladas como essa dos Estados Unidos, a cooperação, ela é uma bandeira importante. Aí a união de 2 mercados, né, grandes como esse, mais de 700 milhões de pessoas, né? Então pode ser um bom sinal dentro dessa atmosfera. Aí o que a gente pode esperar para esses próximos meses, professor, nesse ano, com esses conflitos acontecendo aí? Pois sobre a Venezuela, eu acho que um primeiro ponto que a gente pode esperar é de ver como a oposição ali vai se organizar para que aconteça um processo de ocupação de um novo governo, né? E de como isso vai ser influenciado pelos Estados Unidos, né? É importante, né, colocar que, apesar de todas o modelo antidemocrático em que foi adotado pelo Maduro, a população lá, na década de 90, vivia também muito mal, e que foi com melhoras do chavismo, do ponto de vista social, em que foram conhecer médico, foram conhecer algum tipo de consumo básico, né? E não que a população tenha que se contentar com isso, mas ela tem isso também como referência. Um novo governo vai ter que pensar em como vai ajeitar essas mudanças sociais que aconteceram, né? Então, acho que um primeiro olhar que a gente vai ter de como essa oposição vai se acomodar. Maduro se foi, né? Eu acho muito difícil hoje que exista um processo internacional que o retire em curto prazo da situação que ele está. Então Maduro está preso, está fora, o presidente, o ditador está preso em Nova York, né?
Surreal, né? Então, realmente é uma ação. E aí ver como vão se dar esse processo eleitoral, né? O que é importante que a gente entender que o chavismo existe na Venezuela não só por uma pressão do governo, né? É uma ideologia também ali enraizada em muitos grupos, né? Que viram benefícios sociais, principalmente, né? Colocados a partir do governo, né? Chavista desde os anos 2000. Né? Então eles vão ter que lutar e espero que democraticamente, nesse espaço. E aí, sobre o restante, né, acho que dos conflitos, né, no mundo, a gente vai um olhar sobre o que vai acontecer entre Rússia e Ucrânia, em que se ensaia sempre, inclusive com a participação dos Estados Unidos, sempre um possível acordo, né, exatamente. Só que eles estão pedindo, assim, desculpa, só para aproveitar o gancho. Claro. Estão pedindo, a Rússia está pedindo muito, demais para os caras. Exatamente. Então, assim, e veja, né, o que é interessante para a gente pensar no tabuleiro geopolítico. A concessão que a comunidade internacional fizer para a Rússia sobre a Ucrânia se aproxima muito da Europa. Né? Lembrando, a Ucrânia, né, o que chama de buffer zone, né, assim, é o estado que justamente separa, né, a Europa da Rússia. Então, essa aproximação, né, territorial da Rússia, do seu poder com a Europa, traz muito medo, principalmente, né, porque não muito tempo atrás, né, ali era a sede, era o centro do poder da União Soviética, que justamente ameaçava dentro da Guerra Fria esse grande parceiro dos Estados Unidos, na época opositor da União Soviética, que é a Europa. Né? Então, fica ali dentro. Esse é outro elemento que a gente vai ter que olhar bastante. E, finalmente, quais são as movimentações na China? Né? Não só em relação a Taiwan, né, mas em relação ao seu engrandecimento de poder bélico. Né? É importante a gente entender que poder bélico não é ir lá e comprar um monte de armas. Se não souber usar armas, se não tiver exército, se não tiver tecnologia. A China, sim, André, tem uma grande estratégia muito, muito longa, né, e muito consolidada. Então a gente tem que olhar com bastante carinho, né, o que está acontecendo, esses movimentos então da China. Né? China, né? Exato. Acho que são três pontos: Estados Unidos, né, Rússia e China, vê essa movimentação. E obviamente da União Europeia. Né? Hoje a União Europeia tem gastado mais dinheiro, né, em defesa, diminuído os benefícios sociais históricos, né, no pós-segunda guerra da Europa, porque eles têm, o dinheiro é limitado, né? Então ou põe aqui ou põe ali, né? E isso é uma atmosfera em que tem se intensificado na Europa, né? A ameaça aos benefícios sociais conquistados historicamente, né, para investimento maior em defesa, né? E a gente investindo mais em defesa do que em bem-estar social no mundo, né, significa que a gente está falhando como humanidade. Tá falhando. E a gente pode esperar mais ações também do Trump aí, pelo jeito, né? Ele já fala em Groenlândia, ele já fala em Colômbia, ele já fala em outros lugares. Exato. A fala da Groenlândia é algo ali que a gente vai assistir, né? Pode parecer algo simplesmente muito distante, mas também invadir um país e retirar o ditador ali também parecia distante, e aconteceu. Sobre a Colômbia, né, com o Petro,
Petro, né, que é o presidente Que eleito tá democraticamente, mas que tem feito discursos duros ali, Duríssimo. né, o caminho do discurso do Trump tem sido de que ele apoia também narcotraficantes e tal. Então, pode-se chegar a uma narrativa que se assemelha ao que aconteceu com a narrativa sobre o Nicolás Maduro, né, e aí é uma possível ação, né? Então ficou uma pergunta aí pra gente, né? Então, eu acho que pro ouvinte, a gente não tem um cenário certo, mas é um cenário de muita incerteza, né? E ninguém quer viver na incerteza, né? E assim, você tem Israel também, né, professor? Sim, e aí Já temos tem Israel, lá no Oriente Médio, né? acabamos não mencionando, mas esse eu não sei como é que a história vai conseguir explicar o tamanho desse genocídio e com a conivência da comunidade internacional. Sim. Com a conivência da comunidade internacional. Inclusive do Brasil, talvez pela ausência de um discurso mais agressivo sobre o Estado de Israel, em que destruiu 80%, 90%, né, da faixa de Gaza, matando aos milhares, crianças e por aí vai. Então, se tratando de uma brutalidade, de um terrorismo de Estado mesmo, né, extremamente severo, em que está ali localizado justamente no Oriente Médio. Pois é. Todo o mundo quase entrando em conflito. Conflitos, né? Veja, a história dos conflitos, né? Onde tem grupos humanos sempre teve conflitos. Sim, né? sim. O problema é como esses conflitos vão se dando, né? E qual é o nível, né, de violência, e não só violência física, viu? Violência psicológica, né? Violência política, violência de gênero, né? Tudo isso também ali é colocado. Se a gente vai banalizando, né, as ações violentas, a gente vai perdendo o parâmetro, o sarrafo ele vai, né, vai ficando fácil de passar em que ações violentas são plausíveis, aceitáveis, né? São aceitáveis. Então, assim, inclusive é importante dizer, André, que a gente vive no Brasil, principalmente no Amapá, que é o estado mais violento do Brasil, número de guerra civil, né? Então, assim, se você olha o número de mortos no Brasil e o número de mortos em outras guerras civis intensa, a gente vai ver que é muito parecido. Então, assim, para a gente nos repensar como humanidade mesmo, para onde é que a gente está caminhando, né? Tanta inteligência, tanto desenvolvimento tecnológico, mas, por outro lado, a ideia de bem-estar, a ideia de a possibilidade de construção, porque a guerra é uma construção humana e a paz também é uma construção humana. A gente é capaz dos dois, né? A gente tem essa habilidade para os dois. Então, por que a gente está usando mais para um do que para o outro? É para se repensar, né? É isso. Muito obrigado pelo papo. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar para a gente aqui? Eu não agradeço a participação, dizer que eu adorei seu estúdio, né? E se me convidar, venho mais vezes. Vou convidar mais vezes. E falar para os ouvintes, né, que a gente tem um programa de pós-graduação em estudos de fronteira, né, um programa bem interessante, que tem mestrado e doutorado. Em que a gente tem foco nessa região aqui amazônica, né? Não só o Amapá com a Guiana Francesa, mas com Suriname, Guiana. A gente tem e a gente trabalha com fronteiras no seu sentido mais amplo, fronteiras culturais, né? Fronteiras econômicas, e que então esse programa, que eu sou coordenador, ele tem aí uma série de ações dentro da Unifap, mas também fora, né? Então, para os ouvintes, quando tiverem interesse, entrar na nossa página, na PPGF. Isso, PPGF, ou só colocar Programa de Estudos de Fronteira Amapá, já vai aparecer no Google, né, em que a gente tem ali algumas informações. Boa, muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, André. E se você chegou até aqui, ainda não curtiu, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso aí, ajude a gente a crescer, tá? E me diz também o que você achou sobre esse assunto aqui, que ainda
vamos falar em outros programas, porque é um assunto que está muito em voga, né? Tá na pauta. Muito obrigado. Ali no comando das máquinas, Margot Carvalho, também dando essa ajuda pra gente aqui. E Vanessa Nascimento, nossa produção. Valeu e até a próxima. Fui!